E aí, meus queridos, eu sou Wagner Tomazoni, você tá no canal Tragicômico, deixa um like pra fortalecer, se inscreve se não for inscrito e bora pro vídeo de hoje. Há alguns meses, publicaram essa matéria no site Canal Claquete, um tal de Marcos Gabriel fez essa publicação, né? O movimento reacionário na cultura pop. Mano, fala basicamente dos canais da Liga Nerdola, né? Vocês veem aqui, tem o Linhagem Geek, eles vão citar, mas eles não mostram o canal do Heróis e Mais. A gente até falou sobre isso na live que teve lá no Linhagem Geek, que óbvio que eles vão mostrar só os brancos, né? Porque eles têm que passar essa ideia de que somos todos brancos supremacistas. Então eles não vão mostrar o pessoal do Heróis e Mais. Mas eles citam, falam aqui também do OK Nerd, falam que isso aqui Dog Whistle e tal. Literalmente o nome do site é OK Nerd, tem um símbolo de OK e eles falam que é um Dog Whistle pra bigodismo. Vocês já sabem dessa teoria toda. E olha só quem aparece aqui também. Ha! Fui citado. Nessa época, acho que eu nem tinha tido interação ainda com o pessoal da Liga Nerdola. Eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu apareci lá no canal do pessoal do Heróis e Mais e falei que eu era o wiki da Liga Nerdola. Também participei agora mais recentemente de uma live no canal do Linhagem Geek. Mas nessa época, eu acho que eu não tinha conversado com nenhum deles diretamente. Acho que talvez com o Alba, mas pouca coisa. Só troquei uma ou outra ideia mesmo. Mas eu tava aqui, relacionado ainda também com toda a teoria da conspiração, da organização fascista. Não, falei a palavra que não pode ser dita. Da organização bigodista de extrema direita na cultura pop. E aí, de alguma forma, o pessoal me relacionou, né? Enfim, a matéria é longa. Eu não vou falar sobre ela em detalhes. Eu vou recomendar um vídeo do Lucas Honorato, porque ele falou muito bem sobre tudo isso aqui, tá? Ele já falou muito bem. Então, eu vou deixar linkado aqui, mas pra quem quiser também pesquisar depois, Load Comics e João Carvalho mentiram sobre a Liga Nerdola. Cara, o Lucas Honorato faz um trabalho sensacional. Tem vários vídeos incríveis. Já recomendei ele outra vez aqui no canal. E esse vídeo dele tá muito bom. Então quem quiser uma refutação mais técnica, assiste o vídeo dele. Fica a recomendação, porque ele destruiu todo esse artigo com muita categoria. Então eu não vou repetir todos os argumentos que ele usou aqui. Acho que não tem sentido. É só vocês conferirem o conteúdo dele que tá muito bom. Então eu vou focar mais na minha parte, tá? Porque já que eu fui citado, eu vou falar sobre quão bizarra é a teoria do cara. Mas só pra dar um contexto. Ele começa a fazer toda a associação, né, com a guerra cultural. Fala sobre Estados Unidos e a guerra contra o woke, ele fala sobre os conservadores que estão combatendo essa cultura woke e tudo que vocês já sabem aqui, só que é uma visão de esquerda do negócio. Então ele tá falando que estamos nos organizando contra essa agenda, obviamente porque não gostamos de minorias, né, o clássico discurso, e aí ele começa a falar sobre o movimento organizado da extrema-direita no Brasil através da cultura pop, porque ele acha que existe uma organização bizarra, começa a fazer umas relações, assim, Brasil paralelo, como se tivesse, o Brasil paralelo tá financiando os canais de cultura pop, porque fez alguma propaganda, sabe? Fez algumas publicidades. E porque o Brasil Paralelo também está engajado nessa luta contra o marxismo cultural. Foi relacionando tudo, falando que é uma grande organização, como se existisse um grande objetivo por trás, e a gente está tentando aliciar os jovens, trazer os jovens para a extrema-direita através da cultura pop. Começa a falar que esses canais, então, eles vão chamando a atenção da molecada, utilizando essas pautas sociais. Detalhe, né? Que são pequenos canais, assim, pequenos, alguns canais de porte médio, até grandes canais no YouTube falando sobre isso, mas pequenos em comparação ao quê? A Disney, a Hollywood. Então, basicamente, existe uma agenda política na Disney, em Hollywood. Algumas pessoas cansaram dessa agenda política. Algumas pessoas viram que existe muita toxicidade nas mensagens que essa agenda política propaga e começaram a falar sobre isso em seus canais. Simplesmente isso. Mas não, é porque estamos nos organizando contra essas pautas e olha só, é uma guerra de Davi contra Golias mesmo, porque são alguns canais do YouTube lutando contra grandes corporações. E é engraçado, porque os esquerdistas estão aqui defendendo essas grandes corporações e atacando os pequenos canais que estão simplesmente dando uma opinião contrária a essas corporações, que essas sim estão totalmente aparelhadas, e você tem, né, George Soros financiando, não é o Brasil Paralelo financiando meia dúzia de canal no YouTube, você tem financiamento de bilhardários, de George Soros, de BlackRock, né, tipo, enfim, basicamente eles pegaram o que tá acontecendo no mundo, que é bilionários financiando uma agenda política de esquerda e colocando ela em tudo que é entretenimento, sabe? Tipo, o entretenimento tá infestado de agenda esquerdista. Eles inverteram a lógica e falaram que, na verdade, são os canais de direita no YouTube que estão criticando essa agenda, financiada por bilionários e grandes estúdios e implementada por grandes estúdios. Essas pessoas é que estão aliciando os jovens pra doutriná-los pra extrema direita.
Tipo assim, a Disney não tá doutrinando jovens pra esquerda, George Soros, BlackRock, eles não estão financiando e doutrinando os jovens através do entretenimento pra que eles caminhem em direção à esquerda, não. É o Linhagem Geek que tá fazendo isso, Heróis e Mais, e, obviamente, eu. E o engraçado é que, assim, eu sou meio que o fundo do poço aqui no negócio, sabe? Tipo assim, o Linhagem Geek, o Heróis e Mais, eles são meio que a porta de entrada pra drogas mais pesadas. A droga mais pesada sou eu. Eu sou assim, quando o negócio já tá pesado mesmo, aí você cai em mim. Aí o negócio fica realmente perigoso. Porque eu vou falar coisas absurdas, como por exemplo, que o caso George Floyd não foi tão bem explicado pela mídia. Eu cometo o terrível ato de questionar algumas narrativas midiáticas. Eu percebo, opa, olha só, essa história é um pouco esquisita. Vamos dar uma olhada que tem coisas aqui que talvez não sejam bem como o pessoal contou pra vocês. Eu simplesmente vou lá e mostro o outro lado, dou a minha opinião sobre aquilo. Vamos ver o que ele fala aqui? Eu sou citado aqui, então vamos pegar um trecho anterior. Ó. De forma externa, existe a criação orgânica de jovens inspirados pela necessidade de ser contrários à modernidade, porque a questão é só essa, a gente quer ser do contra, né? A vasta quantidade de pequenos canais nesse sentido foge do campo de explicação... detalhe, aqui ele tá falando da influência do Ei Nerd, tá? Ele falou que o Ei Nerd tem uma grande influência também, porque ele fez cursos ensinando pessoas a criarem canais no YouTube, que esses canais são todos inspirados no Ei Nerd e vieram nessa... Enfim, é uma viagem completa, mas só pra dar um pouquinho mais de contexto, né? Então é isso. Enfim, é importante ressaltar que esses canais pequenos ou sem envolvimento nítido de conglomerados de extrema-direita realizam um trabalho de propagação de teorias da conspiração e o mais alto nível de todos os ismos que eles sempre acusam todo mundo que não se dobra à narrativa woke. E aí chega em mim, ó. O canal Tragicômico é um exemplo a se ressaltar. Mesmo não tendo envolvimento direto, ele reconheceu que, tipo, eu não estou diretamente envolvido com a Liga Nerdola. Ó, agora eu tô. Agora nos organizamos de vez. Agora ficou mais perigoso ainda, hein? Se o cara achava que tava perigoso antes, pô, agora é que tá perigoso mesmo. Então vamos lá. Mesmo não tendo envolvimento direto, ele se tornou um propagador de discursos e materiais sensacionalistas, desde alegações como George Floyd ter sido uma grande armação da mídia ou expondo a realidade do caso o caso do Carrefour, né? O caso de preconceito extremado no Carrefour. Detalhe, eu conversei sobre esse caso aqui, ó. Eu conversei com pessoas que estavam diretamente envolvidas com o episódio. Diretamente, elas vieram falar comigo. Eu não vou falar diretamente quem foi a pessoa, mas uma mulher que estava diretamente envolvida com o caso foi lá e me contou sobre algumas informações. Tipo, passou informações. Ela trabalhava, uma mulher que trabalha no Carrefour, falou algumas coisinhas sobre o caso, então eu tinha algumas informações a mais realmente sobre esse caso. Enfim, eu citei sobre casos que a mídia cobriu de forma bastante tendenciosa e parcial, ao meu ver. Eu tinha algumas informações a mais sobre esse caso. No caso do George Floyd, simplesmente eu pesquisei sobre o caso, outros veículos noticiaram com mais detalhes, saiu uma gravação completa da câmera do policial lá, então, tipo, deu pra ver todo o episódio, tudo que aconteceu desde o início da abordagem até o final, e vi outros canais cobrindo, explicando e tal, e aqui eu realmente tive algumas informações privilegiadas sobre o acontecimento. E aí eu falo sobre isso, eu estou atraindo o público com vídeos e análises sobre a lacração em obras populares. Eu começo fazendo isso, eu atraio o público, essa é a minha estratégia, como se fosse uma coisa super calculada por mim, tipo assim, a minha estratégia é atrair a molecada falando sobre lacração, e aí eu vou introduzindo materiais radicais como forma de cooptação. É a minha estratégia, eu estou fazendo isso de caso pensado, porque eu estou querendo cooptar os jovens para a extrema direita. Em vez de realizar análise e criação de conteúdo sobre o mundo nerd e geek, a estratégia é a implementação de forma coordenada desse discurso. O procedimento é simples e objetivo. Através do enaltecimento do discurso contrário a pautas progressistas, o método é inserir a ideologia e material de extrema-direita, desde teóricos ou influenciadores. Aí assim, a minha questão é simples sobre isso aqui. Eu não posso ser só um cara normal que cansou dessa agenda, que cansou de todo esse controle midiático de uma única narrativa, que cansou de ver a extrema imprensa mentindo, criando, assim, distorções absurdas como essa própria matéria criando teorias da conspiração de um lado político e vendendo como se não, isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui é análise, isso aqui é um artigo sério, isso aqui é um estudo profundo. Agora, se sou eu falando no meu canal, aí é teoria da conspiração, aí eu estou querendo cooptar, aí eu estou utilizando
a cultura pop pra tentar aliciar os jovens. Por quê? Eu não posso ser só um nerd mesmo, que tipo, sempre leu quadrinhos e assistiu animes e gosta de super-heróis, que começou a ficar cansado dessa agenda, que começou a ver coisas esquisitas, que simplesmente tem um canal no YouTube e começou a falar sobre essas coisas, porque, mano, eu vejo isso aqui, eu não concordo com isso aqui. Eu tô lá compartilhando minha opinião. Chega uma história até mim, eu percebo, eu vou investigar sobre ela, eu checo algumas fontes, eu percebo que existe um outro lado da narrativa que não está sendo contada, e eu simplesmente penso, bom, eu vou mostrar isso aqui, já que tem pouca gente na grande mídia mostrando. Só. Tem que ter uma estratégia por trás. Eu estou querendo cooptar vocês. Eu não posso simplesmente estar usando o meu canal para dar as minhas opiniões sobre casos que me parecem curiosos ou interessantes. E sabe o que é mais engraçado? É que essa galera, assim, ele realmente inverteu completamente a lógica, tá? Porque, pô, todo mundo que acompanha canais de direita sabe que é muito mais difícil você conseguir algum apoio ou algum patrocínio. Então, existem alguns canais que são posicionados que não se importam com isso. Então, recentemente, inclusive, o Jonas Bressan, toda aquela parada que a gente até já falou naquele vídeo que eu falei sobre o método B-Way, que eu comecei a ser patrocinado pelo método B-Way, inclusive, fica novamente a dica, por favor, se você tiver como ajudar aprendendo inglês, que é uma coisa essencial, e ainda por cima financiando os canais que você acredita, isso é muito bom, porque justamente a gente não tem financiamento. É difícil encontrar uma grande marca, uma grande empresa que esteja disposta a financiar um canal assumidamente posicionado para a direita. E essa matéria basicamente fala que existe toda uma rede de apoio, que existe um financiamento desses canais que tem como um objetivo maior cooptar as pessoas. Não, são só pessoas dando a sua opinião e graças a Deus agora conseguindo também financiar o seu conteúdo, porque também é o nosso trabalho. Só que é muito engraçado porque as pessoas que escrevem essas matérias, elas são simplesmente financiadas, amparadas, chamadas para palestrar na Panini. Tipo, o Lucas deu esse exemplo muito bom no vídeo dele. A Panini, a maior distribuidora de gibis e de mangás também, não sei se de mangás, mas de gibis com certeza. Ela chama esquerdistas em painéis da Panini pra falar sobre política nas obras, sobre política em One Piece. Então, simplesmente, os maiores veículos de comunicação, os grandes negócios, as grandes empresas de entretenimento, elas não estão bancando a gente, elas estão bancando eles. E aí os caras querem se fazer de coitadinho, como se existisse uma grande rede de apoio pros canais de direita e a esquerda tá passando fome. É só a Panini que tá chamando eles. É só a Disney que tá promovendo a agenda deles. É só a BlackRock e George Soros financiando. Mas, não, nós é que somos ameaçadores e que temos toda uma rede de financiamento e de apoio, pelo amor de Deus. Eu passei anos falando sobre questões políticas, ideológicas e travando esse enfrentamento contra a agenda woke sem conseguir patrocínio nenhum. Meu patrocínio, basicamente, eram vocês, com os seus views, com os seus likes, passando o vídeo adiante. A monetização do canal era o que fazia sustentar, assim, de longe, a principal fonte de renda. Aí também nas lives comecei a ganhar os beats, também tem o legal que o pessoal oferece agora nos comentários, enfim, mas é basicamente vocês aqui financiam. Recentemente começaram a surgir alguns nomes, algumas marcas dando apoio. Então tem a Manual, agora tem também o Jonas Bressan através do método B-Way. Isso é importantíssimo. A gente precisa muito da ajuda de vocês porque é exatamente o contrário do que esse cara escreveu nessa matéria. A direita tem que parir uma bigorna pra conseguir um patrocínio, enquanto, pô, marcas querendo patrocinar esquerdistas tem aos montes, mano. Aos montes. Praticamente todas as grandes marcas hoje em dia patrocinam figuras abertamente, declaradamente esquerdistas. Então isso aqui é basicamente uma loucura completa. O maluco simplesmente me jogou no meio de uma teoria da conspiração, como se eu fosse o fundo do funil da doutrinação da galera nas redes sociais, sendo que eu sou só um cara que decidiu compartilhar a sua opinião no seu canal do YouTube. E não tinha uma grande rede de apoio, de influência, nada. Não tava trocando figurinha, sabe? Eu simplesmente tava no meu canal falando o que eu acho sobre os temas. E você pode concordar, discordar, enfim, é só isso. Eu tô aqui simplesmente trazendo o meu ponto de vista e tentando trazer informação quando eu também vou pesquisar sobre algum assunto. Eu vejo que, opa, essa história tá meio mal contada, deixa eu mostrar essa versão, porque eu acho que pode ser interessante. Mais pessoas deveriam ter acesso a essas informações também, só isso, pô. Enfim, fica mais uma vez o apelo. Se você tiver como ajudar, olha só, aprender inglês é essencial, todo mundo precisa, porque, mano, hoje em dia realmente é quase que um requisito padrão no mercado de trabalho. Inglês é uma parada que você usa na sua vida até pra consumir entretenimento. É legal você saber inglês. Então, se você ainda não sabe, pô, essa é uma excelente oportunidade pra finalmente aprender e ainda por cima ajudar a financiar os canais que você acredita, as pessoas que dão voz às suas opiniões que não estão na grande mídia, né? Ao contrário dos esquerdistas, a gente não tá lá no painel da Panini falando sobre a política nos quadrinhos e como a esquerda dominou todo o mercado. Não, a gente simplesmente tem o nosso canal aqui pra comunicar com vocês, pra dar um pouco de voz a essas pessoas que, em geral, não tem espaço em lugar nenhum pra falar. Por isso que é tão importante o que o Jonas Bressan tá fazendo, o pessoal da Manual também, e o seu apoio, especialmente. Então, fica a dica, aprenda inglês e financie
gerencie os projetos que são importantes pra você. Se você utilizar o meu link que tá na descrição do vídeo, eu ganho comissão, então é realmente importante. Você usa o meu link, você vai me ajudar mais ainda e vai ainda, além de ajudar, investir na sua educação, né, no seu crescimento pessoal. Ou seja, todo mundo ganha. E se você já sabe inglês, que eu já vi algumas pessoas falando isso, pô, eu até ajudaria, mas eu já sou fluente e tal. Você provavelmente conhece alguém que não é. Então fica essa dica também. Recomenda o curso pra alguma pessoa que não saiba inglês ainda, porque vai ser importante pra essa pessoa. Se você é fluente, você sabe como é importante e como te ajuda, né? Então indica o curso pra alguém que você conhece que ainda não é fluente, que também vai acabar ajudando. Ou até às vezes você pode dar o curso de presente pra alguém. Beleza? Muito obrigado pela audiência. Basicamente, sobre a matéria é isso. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo do Lucas Honorato, porque lá ele vai esmiuçar com mais detalhes e vai realmente refutar cada ponto desse artigo aqui. Mas a minha participação na treta basicamente foi essa. É pura viagem. Tipo, eu leio isso aqui, eu só posso dar risada, porque tipo, o cara acha que eu sou uma figura monstruosa, preconceituosa, que tá no meio de toda uma rede de computação de jovens pra extrema direita. Então, eu sou só um cara normal com um canal no YouTube que tá dando a sua opinião. Só isso. Enfim, muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Agora eu vou indo voltar mais. Fui. Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição. Eu já não vejo o fim chegar e as nossas vozes